estojo espaçoso e organizado é tudo que uma criança precisa, não é mesmo? Vem conhecer o Estojo Multi, um estojo que tem essa proposta de ser espaçoso e de manter tudo organizado. Olha que legal! Ele possui um bolso fixo e 3 bolsos que parecem as páginas de um livro, e todos eles possuem zíper para facilitar a organização do estojo. E além disso, todos esses bolsos são transparentes, feitos com plástico cristal, o que facilita muito a visualização do material que tem dentro, ajudando muito a criança na hora de fazer as tarefas e acompanhar as aulas. Vem ver quanta coisa cabe aqui nesse estojo. Nesse bolso, eu coloquei uma régua de 20 centímetros, lapiseira, grafite, borracha, post-it e coube até uma cola bastão bem gordinha. Neste bolso, couberam 12 canetinhas. Nesses outros dois, uma caixa com 24 lápis de cor. E aqui nesta aba, tem esse elástico para 12 lápis de cor, que mantém tudo muito organizado. Olha que demais esse estojo, como facilita na hora da criança fazer a tarefa, fazer as atividades escolares e até mesmo durante as aulas, na hora de utilizar e guardar os materiais. É demais, ficou lindo esse estojo, não é mesmo? O fechamento é feito com botão imantado, então facilita muito na hora da criança abrir e fechar o estojo. E ele, mesmo recheado, cheio de material, fica super organizado, bem fechadinho, fácil para colocar na mochila sem cair nada. Olha, tá tudo bem seguro, bem preso aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Ardala, do ateliê Pega Pega Fofurices. E se você ainda não está inscrita aqui no meu canal, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma aula e compartilha esse vídeo com uma artesã que também vai amar costurar esse super estojo. E então, vamos ao passo a passo? Para fazer este estojo, a gente vai precisar da modelagem com todas as medidas e gabaritos para costura. Se você tiver interesse em adquirir a modelagem, é só clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Ao comprar a modelagem, ela estará disponível na sua conta da Hotmart, com acesso vitalício para você consultar, baixar e imprimir sempre que precisar. Assim que você fizer o download do molde, você vai imprimir somente a página 1. Vai escolher lá no seu arquivo tamanho de folha A4 e vai ajustar a área de impressão para a escala personalizada em 100%. Imprime só a página 1, pega uma régua e faz a medição do molde. No seu arquivo de impressão, vai ter todas as linhas de cota, todas as medidas bem certinho para você conferir. Então, você pega uma régua, mede, se estiver tudo ok, aí sim você imprime o restante do material. As páginas 1 e 2 são do molde de número 1, que é o molde do corpo do estojo. Nas duas páginas vai ter a orientação de cortar a linha tracejada do molde para a gente poder fazer a emenda. Então, na hora de recortar, você tira a linhazinha tracejada junto, retira essa parte e a gente vai fazer a união deste molde aqui, olha. Então, você vai juntar A1 com A2. Junta aqui as duas folhas e emenda com durex. Depois é só recortar o molde no contorno e retirar os triângulos que são referentes ao meio. Para o corpo do estojo, a gente vai precisar de uma vez no tecido principal, uma vez na manta R2. Observa que a manta R2 eu cortei um pouquinho maior do que o tecido. Já apliquei o meu tecido aqui na manta com o ferro de passar. E para finalizar o estojo, a gente vai precisar de viés largo. Aqui eu tô usando um viés da marca Cinderela, xadrezinho, que eu vou fazer todo o estojo com ele. E ele possui 25 milímetros assim, fechado. Aqui no molde tem a marcação do botão. Então, você também faz um furinho aqui para marcar esse local de aplicação do botão. Então, a gente vai precisar de 2 botões imantados de número 14.
Nesta etapa, a gente vai posicionar o molde sobre o tecido que já está aplicado na manta, vai fazer as marcações de meio e a marcação do botão. Feito isso, a gente vai passar uma costurinha de segurança bem aqui na beiradinha, vai refilar o excesso de manta e vamos aplicar a parte do botão que tem o ímã aqui nas marcações. Já passei a costurinha de segurança em toda a volta. Vamos refilar a manta e agora nós vamos aplicar o botão imantado na marcação que nós fizemos. Aqui a gente precisa proteger essa garrinha para não correr o risco de rasgar o nosso forro. Corta 2 pedacinhos de TNT, a gente vai passar cola de silicone líquida aqui no TNT e vai colar nessa parte aqui, protegendo esse botão. Uma outra opção, para quem não tem o botão imantado, é a gente utilizar o velcro. Se você optar em colocar o velcro, lá no molde tem a medida do velcro e como é que você vai fazer? Separa as duas partes, deixa a parte que é mais macia para a aba e aqui no corpo a gente vai colocar a parte que é mais áspera. Para fazer a aplicação do velcro aqui no corpo é bem simples. Como a gente já tem as duas marcações do botão, o que que você vai fazer? Você vai traçar uma reta de fora a fora aqui, nessa linha dos 2 botões, e vai marcar o meio. Já tem o meio marcado desse lado, marca o meio desse lado também. E aí, você vai posicionar o meio do velcro com esse meio, bem direitinho, e vai passar uma costurinha aqui no contorno. Para fazer a lapela, nós vamos precisar de 2 vezes no tecido principal, uma vez na manta R2, observa que eu cortei ela um pouquinho maior do que o tecido. Vamos precisar do viés largo para fazer o acabamento dessa lapela e da outra parte do botão imantado para a gente fazer a aplicação aqui. Eu já apliquei um dos tecidos com o ferro de passar na manta R2. Vou pegar o meu gabarito, posiciono sobre esse tecido e vou fazer as seguintes marcações. Vou riscar o contorno deste gabarito, vou riscar o furo do botão e vou riscar essas 6 linhas tracejadas que tem aqui, para que eu faça uma costura, um quilt. Essas linhas que a gente tá marcando ali no tecido, são essas costuras que tem aqui na lapela, que eu chamei de quilt. Para que eu fiz esse quilt aqui? Porque isso vai me ajudar a fazer o fechamento do estojo, sem que o tecido fique todo embolado aqui. Olha que bonito que fica o fechamento do estojo, olha como fica bem alinhado o meu estojo. E o tecido aqui, como ele tá costurado na manta, ele não fica aquele tecido todo bololô, todo enrolado. Então, isso aqui é uma técnica de acabamento que deixa a nossa peça mais estruturada e com um acabamento muito melhor. E agora, a gente vai lá na máquina de costura e vai fazer uma costura sobre essas 6 linhas de marcação que nós fizemos aqui com o gabarito. Vamos fazer a aplicação do botão. Vamos fazer a mesma coisa, pegar 2 pedacinhos de TNT, passa cola de silicone e vamos proteger este botão. Com o botão aplicado, a gente vai cortar o excesso de manta, vamos pegar a outra parte do tecido principal e posicionar do outro lado da manta. Prendi o tecido com o clips e agora pelo lado do forro, onde a gente fez essa marcação do contorno da lapela, a gente vai fazer uma costurinha de segurança sobre essa linha. E agora sim, a gente vai refilar aqui no contorno dessa linha de segurança que a gente fez para fazer a aplicação do viés. A gente vai começar a aplicação do viés pelo lado de dentro do forro da lapela. Vou alinhar o meu viés fechado, não vou abrir, tá?
E eu fiz um tracejado aqui para mostrar para vocês que eu faço essa aplicação com uma costura de segurança. Eu não costuro nessa dobrinha aqui do viés. Eu utilizo a técnica do mais avesso. E nessa técnica, a gente faz a aplicação com uma costura de segurança primeiro. Então, a gente vai fazer essa costura em todo o contorno. Feita a costurinha de segurança, agora nós vamos desvirar o viés. Na hora de desvirar, eu não vou desvirar o viés aqui nessa dobrinha do viés. Eu vou desvirar ele 2 milímetros maior do que essa dobrinha, tá? Então, você vê onde tá essa dobrinha e vai dobrar um pouquinho para dentro. E por que é que eu faço dessa maneira? Essa é a técnica do mais avesso. Eu vou deixar o lado do avesso do viés um pouquinho maior do que o lado direito, para que na hora que eu vá rebater a costura, essa costura ela pegue toda aqui dentro do viés, ela não vaze. E agora eu vou rebater essa costura aqui bem na beiradinha e vou garantir que essa costura não vai vazar aqui na parte de trás, ela vai ficar todinha sobre o meu viés. Agora, é só refilar essa pontinha de viés que tá sobrando aqui e reservar essa parte. Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês como fazer a aplicação do velcro aqui, se essa for a sua opção. Então, depois que a gente faz as costuras, faz a marcação do botão, aproveita a marcação do botão, passa uma linha aqui na linha do botão, marca o meio, posiciona aquela parte mais macia do velcro alinhada aqui e faz a costura. Depois que você costurou, aí sim, você aplica o tecido e vai fazer a costurinha de contorno, tá bom? Então, é na etapa do botão que a gente faz a aplicação do velcro aqui. O forro do nosso estojo, eu tô fazendo com material impermeável. Eu escolhi para fazer este forro o nylon emborrachado. Então, aqui a gente vai precisar do nylon emborrachado, do elástico para fazer a partezinha ali onde cabem os lápis, né? Todo marcadinho de lápis. E a gente vai precisar de uma tirinha de TNT, que é uma tira de reforço para fazer a aplicação deste elástico. E além disso, a gente precisa de fita dupla face. Com auxílio da régua, você vai passar aqui no nylon emborrachado, do lado acetinado, você vai ver que de um lado ele é emborrachado e do outro lado ele é acetinado. Então, o lado acetinado vai ficar viradinho para cima. Deste lado, você vai transferir essas marcações que eu passei a canetinha em amarelo. Então, a primeira delas é a marcação do meio. Então, posiciona o seu molde aqui no nylon emborrachado, faz a marcaçãozinha do meio, vem com a régua e transfere essa marcação aqui do meio, essa linha do meio. Feita essa linha do meio, você vai fazer as duas linhas paralelas, tá? No seu molde tem a medida bem certinho dessa linha, você vai fazer uma linha à direita e uma linha à esquerda. Essa quarta linha é a linha de aplicação do bolso fixo, do bolso com zíper. Então, transfere essa linha para cá. E nesse momento, você vai decidir se você quer fazer o seu estojo com bolso com zíper de um lado e deste lado aqui o elástico, ou se você quer fazer os dois lados do seu estojo com esse bolso com plástico. Se você optar em fazer bolso plástico dos dois lados, ele vai ficar exatamente como este aqui. Então, você já tem ideia e referência de como que vai ficar o seu estojo. Aí, ele vai ficar um estojo com 5 bolsos, não vai ter aquele elástico aqui do lado direito. Então, se você quiser fazer o seu estojo com 2 bolsos aqui no forro, é só você espelhar o molde, vira o molde e transfere essa marcação de posicionamento do bolso fixo aqui do outro lado. Aqui na aula, a gente vai fazer a aplicação do elástico do lado direito do nosso forro.
Então, a marcação que você tem que fazer é essa daqui, da aplicação do elástico. Faz a marcação da linha do meio, então, a gente marca o meio aqui, marca o meio, traça essa linha do meio e traça as linhas paralelas, porque é exatamente nessa parte aqui que o meu elástico vai ficar, ó, posicionado aqui. Agora, a gente vai começar a fazer os bolsos. Então, o primeiro bolso que a gente vai preparar é esse bolso fixo. Para fazer esse bolso fixo, a gente vai precisar de uma vez no plástico. Aqui você pode escolher se você quer usar o plástico cristal ou plástico fosco. Vamos precisar de 2 pedaços de viés para fazer o acabamento do zíper, de um zíper, aqui eu tô usando o zíper número 5, e de um cursor. Primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar este viés ao meio. Então, pega as 2 tirinhas de viés e dobra ao meio. De um dos lados do zíper, você vai posicionar este viés dobradinho com a abertura para fora. E toma o cuidado de posicionar ele de forma que ele cubra a lateral do zíper. Uma coisa importante, meu zíper é rosa, então eu vou tomar o cuidado de trocar a linha da bobina e colocar uma linha na cor do meu zíper. Passei a costurinha de segurança. Eu vou encaixar o plástico cristal e vou passar uma costurinha bem aqui na beiradinha para prender. Na outra ponta do zíper, eu vou encaixar o viés abraçando o zíper. Aqui sim, o viés encaixa no zíper e a gente vai fazer a costurinha aqui próximo aos dentinhos. Então, eu vou usar o calcador de zíper para fazer essa costurinha bem próximo aqui dos dentinhos, porque essa outra ponta aqui é a ponta onde eu vou costurar no forro. Com o bolso pronto, a gente vai aplicar ele no forro. Nós vamos posicionar o nosso zíper sobre essa linha que a gente fez de marcação, que é a aplicação do bolso fixo. E você vai vir aqui, ó, e vai cobrir a linha, não passa muito pra lá não, tá? Só cobre a linha. Aqui no cantinho, eu vou prender com um clipezinho. E ao longo do zíper, a gente vai prender com fita crepe. Então, ó, eu venho cobrindo aqui a linha e prendo com a fita crepe. Venho cobrindo a linha e coloco uma fitinha crepe. E agora, a gente vai passar uma costurinha aqui para prender esse bolso aqui no forro. É só essa costurinha aqui sobre o viés. Não preciso passar uma costura em volta do bolso. Com o bolso aplicado, agora a gente vai passar o cursor de baixo para cima. Para encaixar o cursor é bem simples. O que a gente vai fazer? Vou abrir a ponta do zíper, encaixa a pontinha do lado esquerdo, encaixa a pontinha do lado direito, dou uma ajeitadinha, vou puxar e deixar ele aqui no meio. Reserva essa parte e a gente vai fazer os 3 bolsos que serão aplicados aqui no meio do estojo. A gente vai usar o molde de número 5 e a gente vai precisar de 6 vezes cortadinho no plástico cristal na medida do molde. Vou precisar de 6 pedacinhos de viés para fazer o terminal do zíper. Então, é esse pedacinho aqui, olha, são 2 para cada estojo. Vou precisar de 6 vezes no viés para o acabamento do plástico, que é esse viés mais larguinho aqui, ó. Que é o acabamento que a gente vai fazer aqui no nosso zíper. 6 vezes de viés para o acabamento lateral. É esse menorzinho aqui, olha, pro lateral. Já vou mostrar isso no estojo para vocês. Tá? E 3 vezes a gente vai cortar de viés para encaixar o estojo lá no nosso forro. Então, esses 3 eu vou deixar separadinho aqui, que a gente vai usar só depois. Preciso de 3 zíperes, número 5, e de 3 cursores. Vou mostrar aqui um bolso para vocês, tudo isso que a gente tá recortando, ó. 2 vezes no plástico cristal, de um zíper, um cursor, aí a gente precisa de 2 acabamentos de zíper, 2 acabamentos aqui para o plástico, ó, tá? Que é o maiorzinho, 2 acabamentos para a lateral e o viés que vai ser aplicado aqui no corpo do estojo. Eu já separei aqui os materiais para fazer um bolso.
e vocês vão repetir a mesma coisa para os outros dois. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, que a gente não pode esquecer, é de passar o cursor no zíper. Ponta do zíper bem retinha, abre um pedaço, pega o cursor e encaixa na pontinha do lado esquerdo, segura com a sua mão esquerda, pega outra pontinha e encaixa aqui do lado direito. E agora, você vai ver que ele tá meio torto, então, você vai dar uma ajustadinha aqui, até as duas pontas ficarem bem retinhas. E aí, com elas bem retinhas, é só você puxar o cursor aqui no meio do zíper. Para o zíper não desfiar, a gente vai selar as duas pontas com o isqueiro e vamos dobrar o viés. Primeiro deles vai ser esse menorzinho, que é o acabamento do zíper. Nós vamos abrir o viés, é o único viés que a gente vai trabalhar com ele aberto. Então, a gente abre o viés, vai dobrar ao meio, a gente vai fazer um debrum para fazer o acabamento do zíper. Dobra ao meio novamente e a outra ponta ao meio. A gente vai ficar com esse pedacinho de viés que a gente vai encaixar na ponta do zíper para fazer o acabamento. Esse viés, que é o menor, que é o da lateral do estojo, a gente vai trabalhar com ele fechadinho. A única coisa que a gente vai fazer é dobrar uma das pontas, mais ou menos 1 centímetro aqui para dentro, para fazer um acabamento, e vamos dobrar esse viés ao meio. Só vincar com a unha, que ele já vai ficar. Esses dois que são maiores, a gente só vai dobrar ao meio. Com o viés dobradinho, a gente vai começar a montagem do estojo. E um recurso que a gente vai utilizar para garantir um excelente acabamento nesse estojo é a fita dupla face. Naquele viés menorzinho que a gente vai fazer o acabamento no zíper, você vai abrir ele, mantém as duas pontas dobradinhas, vai pegar um pedacinho de fita dupla face e vai posicionar bem aqui no meio. Essa fita dupla face vai ajudar a gente a aplicar esse pedacinho ali no cantinho do zíper e ir para a máquina costurar com mais facilidade. E como a gente já fez a dobra, você mantém o viés dobradinho, pega o zíper e encaixa aqui na ponta e cola. Faz isso dos dois lados. Agora, a gente só vai passar uma costurinha de pesponto para prender esse acabamento aqui no finalzinho do zíper. Já passei a costurinha de pesponto aqui dos dois lados. Agora, a gente vai refilar este pedacinho aqui que tá sobrando do viés para ficar bem alinhado com o nosso zíper. A gente vai fazer a marcação do meio somente de um dos lados do zíper. Então, dobra o seu zíper aqui ao meio, alinha bem direitinho e faz a marcação de um dos lados. Pega aquele viés, que é o maior de todos, dobra também ao meio. E vamos marcar o meio desse viés. E vamos aplicar o viés aqui na lateral do zíper, para que a gente possa encaixar o plástico. Então, você vai alinhar o meio que você marcou do viés aqui com o meio do zíper. Lembrando que a gente precisa esconder essa lateral aqui do zíper, então, coloque ele um pouquinho para frente, bem alinhadinho, e a gente vai aplicar com uma costurinha de segurança aqui na lateral. Confere se na hora de costurar, esse viés não deu uma corridinha e saiu da marcação do meio. Olha, o meu aqui saiu da marcação do meio, então, eu vou refazer a marcação no lugar certo, porque essa marcação vai ser importante para a gente encaixar o plástico. Nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado do zíper. Viés com a abertura para fora, vamos alinhar com o que a gente já aplicou e vamos aplicar da mesma maneira deste outro lado aqui do zíper, com uma costurinha de segurança na beiradinha, cobrindo a lateral do zíper. Nosso zíper tá com o viés aplicado dos dois lados. Agora, nós vamos pegar um plástico, vamos dobrar ao meio e fazer um piquezinho aqui no meio para aplicar naquela marcação do meio que a gente fez. Vou encaixar ele aqui nessa segunda marcação que eu fiz,
que tá bem centralizado com o meu zíper. Encaixei aqui, encostei na dobra do meu viés, eu vou dobrar o viés, vou pegar um pedacinho de fita crepe e vou grudar aqui. E vou lá na máquina passar uma costura aqui na beiradinha para prender. Com este lado do plástico já aplicado, eu vou alinhar esse plástico aqui na minha base de corte. Então, já alinhei bem certinho aqui nessa linha, alinhei aqui na parte de baixo. E agora, eu vou encaixar o meu segundo plástico alinhadinho com essa marcação aqui pela minha base de corte. Então, eu não preciso marcar o meio desse outro lado, porque assim eu tenho certeza que o meu estojo vai estar bem alinhadinho. Vou colocar uma fita crepe para prender. Agora, é só passar a costurinha aqui na beiradinha do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Com o plástico aplicado dos dois lados, agora a gente vai passar uma costurinha aqui próximo aos dentinhos do zíper. E para isso, eu vou utilizar o calcador de zíper, porque eu quero uma costurinha bem próxima ali dos dentinhos. Para que isso? Lembra que o meu estojo, ele vai ficar nessa posição. Então, se eu costurar esse viés muito longe aqui dos dentinhos, vai ficar com essa pontinha do viés arrebitada assim para cima. E eu não quero isso. Então, eu vou costurar bem próximo para ele ficar com esse acabamento, ó, para ele ficar fechadinho aqui, bem grudadinho aqui no zíper. Com os dois plásticos já costurados, olha como fica aqui na parte do avesso. Agora, nós vamos alinhar as duas laterais bem certinho e vamos cortar este excesso de viés que tá passando aqui do acabamento do meu plástico. E agora, a gente vai fazer a aplicação do acabamento nas laterais. Para aplicar o viés ali na lateral, a gente vai colar um pedacinho de fita dupla face bem aqui nessa parte da dobra que a gente fez, que vai ser a parte de cima do nosso acabamento. Então, eu vou retirar o papel e vou encaixar esse viés bem aqui na lateral, tomando cuidado de deixar um pouquinho para cima. Então, olha só como que eu vou encaixar. Vou encaixar aqui o cantinho e eu vou passar com esse viés para cima um pouquinho do meu acabamento, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui. E a gente encaixa todo ele aqui na lateral. E agora, a gente vai passar uma costurinha aqui nessa beiradinha para prender esse acabamento de viés aqui na lateral do plástico. Vamos fazer isso para os dois lados. Nós vamos começar a costura por baixo. A gente não vai começar aqui por cima, porque aqui fica mais difícil de fazer o acabamento com retrocesso, ficar um bom acabamento. Então, a gente começa costurando aqui de baixo, vem costurando. E aí, aqui na parte de cima, a gente vai fazer uns 3, 4 retrocessos e tentar colocar o ponto no mesmo buraquinho para ficar um acabamento bem bonito. Então, o importante aqui nesse acabamento é que esse viés da lateral, ele passe um pouquinho para cima desse viés que tá vindo aqui no zíper, para ele ficar com esse acabamento aqui, olha, para ficar bem bonito. Com os dois acabamentos finalizados, a gente vai cortar esse excesso de viés que tá sobrando aqui, olha, além do plástico. E vamos fazer a mesma coisa para os outros dois bolsos. Com os 3 estojos prontos, a única coisa que a gente vai precisar fazer agora é aplicar aqui na parte de baixo, bem na beiradinha aqui do plástico, uma fitinha dupla face dos dois lados do estojo, que é essa fitinha aqui que vai ajudar a fixar no corpo do estojo. Se a sua fita dupla face for aquela de 19 milímetros, corta ela em 3 tiras, para ficar uma tira bem fininha. Agora, reserva esses 3 estojos que a gente vai fazer a parte do elástico. No seu molde, vai ter esses 2 gabaritos aqui que a gente vai utilizar para fazer a aplicação do elástico. Esse gabarito menor é o gabarito que a gente vai utilizar como guia de costura. Quando você cortar ele do seu molde, aqui na parte de trás, coloca uma fitinha dupla face para que a gente possa fixar
ele lá no nylon emborrachado na hora da gente costurar. Isso aqui vai facilitar bastante. Essa parte a gente não vai usar ainda, então reserva ela. O gabarito que a gente vai utilizar para marcar o elástico é esse que está escrito gabarito de marcação do elástico. E olha como é fácil. O meu elástico, ele é um elástico de 30 milímetros. E o meu gabarito, ele é menorzinho. Então, eu vou posicionar ele aqui, bem no meio do meu elástico. Se você quiser passar uma fitinha dupla face aqui na parte de trás, para fixar e a gente marcar, vai ajudar bastante. E agora, para fazer a marcação, a gente vai vir aqui, olha, dos ladinhos. E vai riscar, que vai ser onde a gente vai fazer a costura, lá no corpo do estojo. Olha que fácil que ficou de marcar o elástico. Não precisa medir, não precisa colocar régua, nada disso. É só vir aqui e marcar de acordo com o gabarito. Tô com um molde aqui do forro para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa aplicação. Aqui na parte de cima, onde a gente marcou para fazer a aplicação do elástico, a gente vai posicionar o gabarito de costura do elástico. Então, acima dessa linha, a gente posiciona esse gabarito. Antes da gente costurar o elástico aqui no nylon emborrachado, nós vamos aplicar no avesso, nessa partezinha aqui onde a gente fez a marcação de aplicação do elástico, o reforço com TNT. E esse TNT eu vou colar bem abaixo do guia de costura, alinhado aqui com a lateral. Vai ficar exatamente no local onde a gente vai costurar o elástico. O elástico, a gente precisa prender essa ponta. Então, essa primeira marcação, a gente vai dobrar a ponta do elástico desse jeito. E para facilitar, para ele não sair do lugar, a gente vai colocar um pedacinho de fita dupla face aqui também. E aí, nós vamos dobrar essa ponta até a primeira marcação. E a gente vai posicionar o elástico bem aqui, olha, encostadinho nessa primeira linha. Então, aqui onde tá escrito costura da ponta, é essa costura que eu vou fazer. Eu vou fazer uma costura retangular para fixar esse elástico, para prender ele aqui. Toma cuidado para você não ultrapassar essa linha, porque aqui nessa linha a gente vai fazer a aplicação do terceiro estojo. Então, essa costurinha, ela tem que ser da linha para cá. E com essa pontinha presa, agora a gente vai fazer todas as costuras para encaixar o lápis. E como é que a gente vai utilizar esse guia de costura? Essa próxima marcação que a gente fez no elástico, a gente vai trazer ela alinhado com essa linha entre 1 e 2. E a gente vai fazer essa costura aqui com retrocesso. O que é importante nessa costura? Que eu comece a costurar sempre no meio do meu elástico. Começo a costurar no meio, venho costurando até embaixo e volto com retrocesso até a parte de cima. Faço mais uma costura, volto com retrocesso, faço mais uma costura e paro aqui no meio. Então, todas as costuras eu vou começar e finalizar aqui no meio do elástico, para não ficar ponta nas laterais e correr o risco de descosturar essa costura que eu tô fazendo. Então, a gente vai fazer isso para todos os outros. Fiz essa costura, vou puxar esse elástico com a marcação entre 2 e 3, depois eu puxo com a marcação entre 3 e 4 e vou fazendo isso sucessivamente até o final. O elástico ficou todo costurado assim. Observa que eu alinhei pela linha aqui da parte de baixo, para que a costura não ficasse torta. E aqui no avesso, a costura ficou assim, olha.
Agora, a gente vai passar cola de silicone em todas essas costuras aqui, para evitar que essas pontinhas da linha se soltem. E agora, o próximo passo é a gente aplicar o forro no corpo do estojo, na parte externa do estojo. A parte do botão imantado, ela vai ficar viradinho para o lado do estojo fixo. Então, você vai posicionar o botão imantado nessa parte aqui do estojo fixo e vai vir com o forro e posicionar sobre a manta. Então, alinhei o meio do forro com o meio da parte externa e aqui na lateral, o meio alinhado com o meio da parte externa. Como o nosso estojo, ele é todo arredondado, eu vou fazer essa marcação do arredondado agora aqui no nylon emborrachado, pra gente já passar a costura nele todo arredondado. E para isso, eu vou usar o gabarito. Então, eu vou posicionar o meu gabarito nas duas laterais do nylon emborrachado e vou passar essa linha nos cantinhos para fazer a costura. Vou fazer isso nos 4 cantos. Com a costurinha de segurança feita bem na beiradinha, agora nós vamos refilar este excesso de manta e tecido que tá sobrando aqui além da costura de segurança. Com o estojo refilado, chegou a hora da gente aplicar a lapela. E a lapela, ela é aplicada aqui deste lado que tem o elástico. Então, a gente vai posicionar o meio da lapela com a marcação do meio do corpo, com o botão virado para cima e vamos passar uma costurinha de segurança para prender essa lapela aqui. Os estojos que vão aqui no meio são a última etapa, a última coisa que a gente vai fazer aqui. Agora, a gente faz a aplicação do viés exatamente como a gente fez lá na lapela. Nós vamos iniciar a aplicação do viés pela parte do forro. E nós vamos preparar essa ponta aqui, que é a ponta onde a gente vai fazer a emenda, quando a gente finalizar a aplicação do viés. Então, o que que você vai fazer? Vai cortar a ponta do seu viés bem retinho, vai pegar um pedacinho do mesmo viés, que eu escrevi aqui, olha, gabarito, a gente vai abrir a ponta, vai abrir esse pedacinho do gabarito, e com ele cruzado, observa o seguinte, ó, a posição do viés é assim, né? Eu vou cruzar ele, ó, com ele cruzado, eu vou alinhar aqui a lateral desse gabarito com a ponta do viés e vou fazer uma marcação de onde termina essa largura do meu viés. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô marcando na ponta do meu viés a largura dele, que é exatamente nesse pedacinho aqui que a gente vai fazer a emenda. Vocês vão ver que vai ficar uma emenda perfeita, não vai nem dar para saber onde é que a gente emendou esse viés. Feito isso, eu vou refazer a dobra e eu vou posicionar esse pedacinho exatamente aqui nessas 3 linhas do meio. E vou iniciar essa costura de aplicação uns 3 dedos após esse pedacinho que tá marcado. Vou iniciar a minha aplicação aqui, exatamente como a gente já fez lá na lapela. Costurinha de segurança em todo o contorno. E eu vou parar de costurar esse viés uns 3 dedos antes de chegar aqui na ponta. Então, eu comecei a aplicação do meu viés aqui, ó, uns 3 dedos depois dessa parte do meio. E parei a aplicação do meu viés uns 3 dedos antes de chegar na ponta. Agora, eu vou passar com o meu viés sobre o viés que tá preso aqui, e eu vou cortar este viés exatamente aqui nessa marcação que a gente fez lá da ponta. Eu estou com as 2 pontas do viés soltas, essa ponta, ela vai se unir com essa outra ponta de forma cruzada, mas eu preciso abrir as 2 pontas, porque eu vou fazer essa emenda com ele aberto. E vou posicionar de forma cruzada. Vou alinhar aqui nas 2 laterais e a gente vai fazer uma marcação dessa ponta aqui até nessa outra, onde a gente vai fazer a costura de união. E eu vou passar uma costurinha sobre essa linha de marcação com ponto bem pequenininho, tamanho 1,5 ou 2. Agora, a gente vai cortar este excesso de viés que tá aqui, olha. Vou deixar uma margem aqui mais ou menos de meio centímetro e vou cortar o restante. Vou
abrir essa costurinha e vou refazer as dobras. E agora sim, eu vou lá e finalizo de aplicar esse pedacinho aqui que ficou faltando, que tá aberto. E agora eu vou desvirar todo esse viés, vou prender tudo com o clips pra gente finalizar essa costurinha. E a última coisa que falta é a gente aplicar este estojo. A gente vai usar aqueles 3 últimos pedacinhos de viés que a gente cortou. Nós vamos dobrar 1 centímetro da ponta aqui pra dentro, pra fazer o acabamento. E vamos dobrar esse viés ao meio. Vamos encaixar esse viés aqui pra medir onde a gente vai dobrar a outra ponta. Então, você vai encaixar deixando um pedacinho desse viés pra fora. Encaixa ele aqui, e o que sobrou aqui nessa ponta, a gente vai dobrar. Então, marquei aqui onde eu vou dobrar, e vou dobrar essa outra pontinha para dentro. Vou pegar a caneta fantasminha ou giz panda, e vou marcar, vou riscar exatamente aqui nessa dobra do meio, para facilitar na hora de costurar, para eu não costurar esse viés torto lá no corpo do estojo. E agora, nós vamos costurar esse viés que tá dobradinho assim, olha, a gente vai deixar ele aberto. Vou posicionar aqui no meio, vou prender, e na hora de costurar, eu vou começar aqui com retrocesso, e eu venho alinhando desse jeito, olha. Vou vendo o meio do meu viés com a linha de marcação e venho costurando até chegar aqui do outro lado. E do outro lado eu vou finalizar com retrocesso exatamente sobre a linha da marcação. É importante que você ajeite o seu viés aqui para ele não ficar sobrando mais de um lado do que do outro. Um detalhe aqui que vai fazer toda a diferença no acabamento do seu estojo é a linha da cor da bobina. Coloca uma linha na bobina que combina aqui com o corpo do seu estojo, porque essa linha ela vai ficar aparente. E agora que tá chegando bem aqui no elástico, eu vou costurar bem rente aqui ao elástico. E agora, a gente vai aplicar a técnica do encaixe. O que é isso? Eu vou encaixar o meu estojo aqui no viés e vou costurar o estojo aqui. Para encaixar esse estojo, eu vou tirar o papel da fitinha de um lado de cada vez. Mas para posicionar ele aqui, eu preciso me atentar ao seguinte. Esse cursor, ele fecha para cima. Então, eu tenho que colocar os outros cursores na mesma direção, ó. Fechando para cima. Vou tirar o papelzinho deste lado aqui primeiro. Para que esse viés não me atrapalhe, eu vou pegar uma fita crepe. Vou prender aqui, ó. Assim, eles não vão me atrapalhar. E agora, eu vou encaixar esse estojo aqui, bem no meio do meu viés. Eu vou posicionar ele bem aqui. Apliquei de um lado, agora sim, eu vou tirar o papel da fitinha do outro lado. E aí, eu vou baixar o viés aqui sobre o estojo. Então, olha só como que ficou, ó. O meu estojo tá preso aqui já com a fita dupla face. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai dobrar o estojo desse jeito aqui, jogando todo mundo lá pra baixo. E eu vou na máquina com o estojo assim e vou passar uma costurinha
aqui na parte de cima do viés, para prender esse estojo. Começo um pouquinho para dentro, aí eu faço o retrocesso, eu não quero que fique ponta de linha aqui no comecinho, para não correr o risco de descosturar. Venho costurando, finalizo aqui do outro lado com o retrocesso. Agora, a gente vai prender os outros dois. Junta esse viés pro lado de cá, para ele não atrapalhar. E vamos encaixar o outro aqui no meio. Já vou posicionar o meu cursor viradinho para cima, ó, fechando para cima. Vou tirar o papelzinho da fita dupla face deste lado primeiro. E agora, eu vou encaixar esse estojo bem aqui no meio do meu viés. Vamos tirar o papel da fitinha dupla face deste lado aqui. E a gente vem tombando o viés sobre a fita dupla face. E a gente vai passar essa costurinha aqui na parte de cima do viés. Já costurei esse estojinho aqui também, só falta a gente posicionar o último. Posiciono o cursor viradinho para cima, tiro o papel da fita dupla face e vou posicionar o meu estojo bem aqui no centro do viés. Vai separar esse estojinho aqui pro lado direito, todo o restante aqui pro lado esquerdo e passar a costurinha. E para apagar todas essas marcações de caneta, você vai pegar o secador de cabelo e vai colocar aqui para apagar essas marcações. Então, essa foi a aula do estojo multi, um estojo super espaçoso e que mantém tudo organizado. Olha que sonho! Qual é a mãe que não vai amar esse estojo para que o seu filho volte às aulas com tudo organizado e que durante o ano a criança consiga manter essa organização e essa facilidade na hora de estudar. Tenho certeza que ele vai ser um sucesso de vendas aí no seu ateliê agora na volta às aulas. Se você gostou, já se inscreve aqui no meu canal, deixa um comentário para mim, me fala o que você achou da técnica de encaixe, de encaixar o estojo. Me diz se você gostou também desse quilt aqui na aba, que o tecido não fica todo embolado. Conta aqui para mim que eu vou amar ler o seu comentário. E já compartilha essa aula com uma amiga artesã que também vai amar fazer esse estojo multi. Te vejo na próxima aula. Um grande beijo!